Jerônimo recebe uma ligação do doutor da prisão falando que Álvaro despertou do coma e chama por ele. Constância continua internada no hospital e Honório fica com ela no quarto. Ele diz que a ama, ela acorda agitada e ele pede para que ela fique calma. Ela tenta falar quem foi que fez isso com ela, mas não consegue. Gonçalo e Matias conversam com o chefe de polícia e ele diz que só roubaram umas joias da casa de Constância. Mas o que mais preocupa é que ele viu as câmeras de segurança e não havia quem possa ter saído ou entrado. Matias diz que isso é impossível. O policial diz que eles seguem com a investigação. Gonçalo pergunta se Branca ainda continua internada. Ele confirma que sim. Renata continua com a Adriana no hospital para saber notícias de Constância. Adriana diz que Renata precisa descansar um pouco e ir para casa tomar um banho. Honório chega e Adriana pergunta o que passa. Honório responde que Constância acordou, mas não consegue falar nada. Renata pergunta se isso é temporário e Honório responde que não sabe. Matias e Gonçalo chegam e ouvem o que Honório disse. Josefina liga para Roberta e pergunta sobre Constância. Roberta diz que ainda não tem notícias. Roberta diz que eles estão fazendo uma investigação profunda da agressão. César chega na sala de Inês e pede desculpa por ter chegado tarde, pois estava com muita dor de cabeça. Inês diz que precisa de um favor dele. Ela pergunta se ele pode tomar conta do centro por algumas horas, pois se trata de uma emergência. Ele diz que sim e do que se trata. Inês diz que precisa ir ao hospital visitar Constância, pois ela foi roubada e está em estado delicado. César então sai correndo da sala. Jerônimo pede para Carlos levar os papéis com a letra de Josefina e a carta de Rafael para o grafólogo. Carlos pergunta se a letra é da mãe de Renata. Jerônimo confirma que sim e que precisa de tudo com urgência. Carlos pergunta para Jerônimo que pendência ele tem com a prisão. Jerônimo diz que nada de importante e pergunta a Carlos as novas. Carlos diz que tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Regina vai até o banco humanitário para pegar o dinheiro que Jerônimo emprestou. Luciana diz que está tudo certo, mas que ela só precisa voltar para pegar o dinheiro no dia seguinte, pois se trata de um valor muito alto. Regina diz que tudo bem. Carlos diz a Jerônimo sobre a suspeita de Augusto ter roubado a muda de sua uva. Jerônimo fica nervoso e diz que se isso for verdade, vai mandá-lo para a prisão. Carlos diz a ele que não tem provas. Carlos pede para ele se acalmar e diz sobre o casamento dele com Matilde. Ele diz que será um casamento duplo, pois será também de Lázaro e Carina. Jerônimo se preocupa e Carlos pergunta se ele não gostou. Jerônimo não diz nada. A família continua no hospital para saber notícias de Constância. Matias diz que sua tia não vai desistir e que vai sair dessa. Ele pede que todos sejam positivos. Gonçalo diz que Matias tem razão. Renata e Adriana chegam, Augusto também. Renata diz que Augusto vai levá-la para casa. Honório diz que não se preocupe, pois ela já passou a noite toda lá. Gonçalo então diz para Matias que é difícil ver Augusto com Renata. Jerônimo vai até a igreja falar com o padre Severino. Ele diz ao padre que Carina não é viúva. Ele diz que Álvaro não morreu, que ele está vivo. Renata e Augusto discutem sobre o compromisso. Josefina e Roberta se encontram em um restaurante e Josefina pergunta de Constância para saber se ela falou alguma coisa. Roberta diz que não sabe muito e que Constância não pode falar. Josefina diz que tem tempo e que é hora de continuar em seus planos. Jerônimo diz ao padre tudo o que aconteceu com Álvaro. Ele diz que Álvaro sofreu um atentado na prisão e ficou em coma, e que o diretor e o médico da prisão fingiu sua morte para protegê-lo, pois Augusto foi quem atentou contra a sua vida. Ezequiel e Lázaro voltam para a fazenda depois de constatar que a muda de uva realmente foi roubada de Rafael. Augusto deixa Renata em casa. Renata agradece e Augusto diz que quer aproveitar cada momento com ela.
Renata diz para ele ir tranquilo. Ele diz a ela que, se ela precisar, é só ligar para ele. Renato agradece e Augusto a beija. Ainda no hospital, Constância tenta falar com Honório e Adriana, mas não consegue. César chega ao hospital e Matias diz o que ele faz ali. César pergunta como ela está. Matias responde como está quem, Constância ou Adriana. Nessa hora, Adriana e Honório chegam. Enquanto isso, Jerônimo continua a explicar ao padre tudo. O padre pergunta a Jerônimo que se Álvaro está vivo, quem foi velado então? Jerônimo responde que foi um companheiro de cela de Álvaro, que foi tentar defendê-lo e não resistiu. Lázaro encontra com Carina na cidade. Eles conversam um pouco, depois andam juntos na cidade. Matias se sente incomodado com a presença de César no hospital e diz a Honório. Honório pergunta a Matias como anda Adriana e ele. Matias responde que não sabe. Ele então fica ali conversando sobre a relação de Matias e Adriana. Adriana e César conversam sobre o que aconteceu com Constância. César diz que precisa ver Constância. Adriana responde que não vai poder ver hoje. Eles conversam por um tempo sobre seus sentimentos e César vai embora. Renata chega em casa e vai tomar um banho. Ela fica ali no chuveiro pensando em todos os momentos com o Jerônimo. E em seguida ela lembra também dos momentos com Augusto. Quando César está indo embora, ele se sente mal, novamente, e quase cai no chão. Uma enfermeira o ajuda e pergunta se ele quer tirar sua pressão. Ele diz que não e que está melhor. Ele vai embora. Enquanto isso, Roberta vai se encontrar com Augusto em seu hotel. Augusto diz sobre Constância e Roberta diz que não liga, pois ela não é sua tia de sangue e não se importa com nada sobre Constância. Eles ficam ali juntos. O padre diz que se preocupa com o futuro de Carina, pois Álvaro está vivo. Jerônimo concorda e diz que foi por isso que o procurou. Carina e Lázaro estão felizes. Eles vão comprar a aliança de casamento. Eles ficam ali escolhendo as alianças. Álvaro está cada dia melhor. Ele agradece ao doutor por ter o ajudado. O doutor diz a ele que a vida está dando uma segunda oportunidade. Álvaro diz que foi o amor dele por Carina que o resgatou de morrer. Ele chora e diz que gostaria de vê-la. Quando Jerônimo está saindo da igreja com o padre, eles encontram com Carina e Lázaro. Carina diz que eles foram comprar as alianças de casamento. Lázaro pede um favor a Jerônimo e pede que Jerônimo seja seu padrinho de casamento. Lázaro diz que ama Carina de toda a sua alma e que gostaria muito que ele fizesse parte dessa felicidade. Jerônimo, sem saber o que fazer, diz que eles conversam sobre isso mais tarde. O padre diz que isso não é hora nem lugar para conversar. Lázaro então pede desculpa e eles vão embora. Josefina leva as joias de Constância para empenhar. Todos esperam por notícias de Constância e o médico informa que o cérebro dela está seriamente ferido e que ela não tem controle de seus braços, não segura coisas e nem escreve, porque não responde às indicações de seu cérebro e que fala também foi afetada. O médico diz que ainda não sabe se será temporário. A família fica inconsolável. Inês e Regina conversam sobre Constância e Josefina liga para Regina. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!